Oi, gente, agora nós vamos continuar dando a matéria e agora nós vamos entrar num tópico que ele vai continuar trazendo a construção e o ensinamento a respeito daquilo que a palavra vai nos trazer, cada ensinamento sobre discipulado. Nós aprendemos na aula passada, no vídeo passado, que o discipulado ele nos faz compreender sobre o propósito eterno de Deus. E quando você compreende muito bem o propósito eterno, você compreende aquilo que você tem, né? Não somente aquilo que você tem, mas aquilo que você é, porque você foi escolhido para expressar, né, o caráter de Deus, para expressar quem Deus é. E esse tópico que nós vamos entrar agora, ele se chama amado e agradável. Por quê? Porque o discipulado, ele vai te fazer compreender que você precisa entender o quanto você precisa ter a compreensão de que você é amado, mas que não para por aí. Que você precisa ter uma conduta santa e agradável. Uma conduta que não somente ela é incompleta, mas você tem uma compreensão total para entender que discipulado te faz entender que você é amado. Sim, e glória a Deus por isso. Mas não para por aí. Existe também uma compreensão de que você precisa ser agradável. Amém? Existe uma frase de George Whitefield, e a frase de George Whitefield diz: nunca me sinto melhor do que quando eu me esforço o máximo para Deus, né? E não existe coisa melhor, eu tenho certeza que não existe coisa melhor do que eu e você buscarmos e vivermos uma vida de esforço, né, de dedicação, de viver intensamente o máximo para agradar o nosso Pai. Porque há uma enorme diferença, né, entre ser amado e ter uma maneira de viver que seja agradável a Ele. Então, eu preciso ter a compreensão que eu sou amado, mas o discipulado não para por aí, porque o que o discipulado vai priorizar é você ter a compreensão de que você precisa e necessita ter uma conduta, uma vida que seja agradável a Deus, né? Não para entender, eu sou amado, Deus me ama. Não para por aí. Discipulado te faz compreender muito mais que isso. O discipulado vai te fazer entender que você precisa ter uma conduta agradável. Amém? Por quê? Porque ser amado determina isso. Escreva isso aí. Primeiro, ser amado determina o nosso valor e tem a ver tanto com o que Deus é, como com o que nós somos. Ser amado determina o nosso valor, tem a ver tanto com o que Deus é, como com o que nós somos. Amém? Segundo, ser agradável tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com Deus ou com o que nós somos. Vou repetir. Ser agradável tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com Deus ou com o que nós somos. Ou seja, está falando do valor que eu tenho para Deus, né? E o outro está falando de uma conduta e de um comportamento que eu preciso ter para com Ele. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados demais com o que Deus pensa sobre nós, né? Porque confundimos o nosso valor com performance, né? Quantos de vocês que estão me ouvindo já ficaram preocupados com o que Deus pensa a respeito de você? Cara, o que Deus pensa a respeito de mim? O que Deus está pensando pelo que eu estou fazendo? Será que Deus está sendo agradável? Será que Deus está se agradando de mim? O que passa pela cabeça de Deus? O que está pensando sobre mim? Eu não sei se isso passa pela sua cabeça, mas isso já passou muito pela minha cabeça. E é normal, né? Você ter essa forma de enxergar, mas é porque muitas vezes a gente confunde valor com performance, né? Achando que o valor que nós temos para Deus vai ser alterado com base no nosso comportamento. Não. Nada que você possa fazer ou deixe de fazer vai fazer com que você seja mais amado ou menos amado, né? Mas isso também não anula o fato de que você precise e deva ter um comportamento que seja agradável, santo e íntegro diante de Deus. Amém? Porque ser amado não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Agora, se você quer agradar a Deus, a história é outra. Sempre quando eu falo sobre isso, eu costumo trazer uma ilustração bem simples. Você que está me assistindo, não sei se você é pai ou se você é mãe, ou se você já foi filho uma vez, né? Você tem pai, mas vamos supor que o seu filho chegue para você, ou a sua filha, e está com medo de te mostrar o boletim da escola, está com medo de te mostrar
né, as notas do semestre. Ela está preocupada e você olha para ele e fala, caraca, eu sei que ele foi mal. Se ele está com medo de me mostrar, porque provavelmente eu tiro nota vermelha. E você vai sentar com seu filho, vai virar para ele e vai falar, filho, entenda que independente da nota que você tirou, eu não vou deixar de te amar, né? Você não vai ser menos filho ou mais filho por conta disso. Você é meu filho e ponto, né? Independente do que você faça ou do que você deixe de fazer. E eu imagino ele virando para você, o seu filho ou sua filha, dando um sorriso, né? Abrindo o rosto, falando, caraca, meu pai e minha mãe me amam, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Porém, o sermão não para por aí. Aí você continua. Agora, portanto, todavia, se você quer me agradar, a história é outra. Porque se o teu filho quiser te agradar, ele vai precisar estudar, ele vai precisar buscar, ele vai precisar se entregar mais. E na nossa vida com Deus não muda nada. Nós temos a compreensão, glória a Deus, nós somos amados, nós somos filhos de Deus. Mas vocês não podem parar por aí, né? Porque não para somente tendo a compreensão que eu sou amado. Eu preciso continuar a entender que eu tenho e eu posso ter um estilo de vida, uma conduta que é agradável, que é santa, que é digna. Amém? Então, é isso que você precisa entender, porque ser amado não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Agora, se você quer agradar a Deus, a história é outra. Sabe? Existe um pensamento revolucionário segundo o qual Deus me ama como sou e não como deveria ser, né? E isso requer que a gente repense de forma radical, né? E tenha um profundo ajuste emocional, porque existe esse pensamento revolucionário de algumas pessoas, segundo o qual Deus me ama, né? E como eu sou, e não como eu deveria ser, mas Deus não te ama somente como você é, né? Deus, você precisa entender, é que Deus não somente olha para você agora, Ele te ama pensando no que você vai ser, não somente no que você é. Realmente Deus te ama no como você é, mas não para por aí, porque Deus olha você hoje, mas Ele já quer ver você e já imagina o que você vai ser um dia. Então entenda que você precisa mudar a forma de pensar, né? Ter um profundo ajuste emocional e compreender que é necessário que eu e você tenhamos uma conduta que seja agradável a Deus. Amém? Porque nada pode fazer com que Deus te ame mais ou menos. Mas a pergunta é, o quanto de prazer Ele sente por sua causa? Nada que eu possa fazer, que você possa fazer, vai fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos. Mas a pergunta certa a se fazer é, o quanto de prazer Deus sente por mim e por você. Discipulado vai te fazer compreender que eu preciso ser agradável, porque eu preciso dar prazer para Deus. A minha vida precisa ser um prazer para Deus. Discipulado me faz priorizar o que é prioridade. Amém? Então, um grande exemplo disso é Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus olha para a humanidade, Deus vê a humanidade afundada no pecado, imersa na iniquidade, né? Totalmente fora da estrutura do propósito eterno, a humanidade caída, né? Totalmente suja, né? E fora do propósito, fora da rota que Deus tinha preparado. A Bíblia fala que quando Deus olha para aquilo, Deus sente tristeza, Deus se arrepende. Não um arrependimento de ideia, de mudança de pensamento, né? Porque algumas pessoas usam esse termo para falar que a Bíblia é contraditória, porque Números vai falar que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, sendo que a palavra certa ali, para arrependimento no original, está falando de uma profunda tristeza, porque quando Deus olha para a humanidade, Deus sente tristeza por ver a humanidade fora do padrão e fora do propósito eterno, fora de um ambiente de discipulado. Quando Deus olha para a humanidade, vê ela decaída, vê ela imersa no pecado, né? Vê ela totalmente afundada na transgressão, Deus sente tristeza, porque Deus está olhando e falando, ei, eu não te criei para isso, eu não criei vocês para isso, por que vocês estão fora? Então Deus sente tristeza de ver os seus filhos fora do padrão, fugindo, perdidos, desviados. É você que é pai e mãe, você que tem um sentimento de ter um filho, você vai entender muito bem. Imagina você olhando para o seu filho e vendo ele totalmente fora
da vontade que você preparou para ele ou da vontade de Deus? Totalmente perdido, desviado, né, em caminhos errados. Como é que fica o seu coração? É como ficou o coração de Deus. Deus sente tristeza por ver a humanidade fora do padrão original, fora do propósito eterno, fora do discipulado. Porém, ali em Gênesis ainda, vai existir um homem que quando Deus olha, a Bíblia fala que Deus encontra graça, né, nesse homem. Deus vê um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. E esse homem era Noé. Em meio a um caos, em meio a uma multidão de dor, existia uma pessoa de prazer. Em meio a um cenário, né, plural de dor, de tristeza, existia uma pessoa que ainda tinha um coração voltado para o propósito eterno, um coração voltado para o discipulado. Porque Noé, quando recebe a instrução de Deus, ele vai até o fim, né? E Noé, ele é uma plena expressão do que é viver discipulado, que é confiar na vontade soberana de Deus. Amém? Porque enquanto o mundo gerava dor, Noé dava prazer. A pergunta que eu quero fazer com vocês é: quando Deus olha para a sua vida, o que Deus sente? Tristeza ou alegria? Será que a sua vida tem gerado prazer ou tem gerado dor? Entenda que o discipulado vai te fazer priorizar o que é prioridade. E a prioridade para mim e para você hoje é gerar prazer no coração de Deus. É gerar alegria no coração de Deus. Porque não basta ter a compreensão que você é amado. Você precisa ter uma conduta santa e agradável. E somente o discipulado vai te proporcionar isso. E entenda que a vida do discipulado é agradável. E ser agradável é ser bíblico. Amém? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, da maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que vocês possam progredir cada vez mais. Repare que a Bíblia fala: eu rogo a vocês, eu exorto a vocês, que assim como receberam de mim, da maneira que convém andar e agradar. Ou seja, existe um comportamento que eu ando, uma forma de andar, que ela é agradável. Então, ser agradável é bíblico. E o que a Bíblia fala? Para que vocês possam andar dessa forma e para que vocês possam progredir. O meu progresso, ele está totalmente ligado com a minha conduta. Amém? O meu progresso de vida está totalmente ligado com o discipulado. E quando eu entendo que eu preciso ser agradável, eu vou progredir cada vez mais. Eu vou avançar, eu vou crescer. O seu nível de crescimento depende totalmente da quantidade de entrega para ser agradável que você tem no seu dia a dia. Para obedecer, para ter um comportamento santo, para ter uma conduta coerente, reta e íntegra diante do Pai, diante de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo vai falar: eu rogo-vos que andem de maneira digna da vocação para a qual foram chamados. Repare que no capítulo 1, 2, 3 de Efésios, Deus está falando a respeito de muitas coisas que Jesus deu e disponibilizou para nós, né? Você vê o tempo inteiro Deus falando aquilo que nós temos em Cristo, o que nós temos, o que nós somos, o que nos tornamos, o que adquirimos. Mas no capítulo 4, depois que todo mundo entende aquilo que eles têm, depois que a igreja entende, Paulo vem no capítulo 4, no versículo 1, ele fala: eu rogo a vocês que andem de maneira digna da vocação para a qual foram chamados. Agora que vocês compreenderam, agora que vocês entenderam por que vocês foram chamados, agora que vocês compreenderam o que é discipulado, o que é propósito eterno, o que Deus quer fazer numa vida de relacionamento, entendam, a sua conduta é o primeiro passo. Uma vida agradável é o primeiro passo. Amém? Porque Romanos 8, versículo 8 vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver uma vida na carne é viver uma vida que não agrada a Deus. Assim como Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou dando para vocês esse respaldo e base bíblica para mostrar que ser agradável é ser bíblico. Então, se eu não sou agradável, eu não sou bíblico. Se eu ando na carne,
eu não sou agradável. Se eu ando sem fé, eu não sou agradável. Eu preciso ter uma vida no Espírito, uma vida espiritual, não uma vida fundada na carne. O discipulado te faz compreender isso, assim como também te faz compreender que não dá para viver com base na dúvida, nem com base na incredulidade, mas sim com base na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês e respondam aí onde vocês estão, né? Concordem comigo mentalmente, eu tenho certeza que vocês vão entender. Uma pessoa que está na carne, ela é amada por Deus? Claro que sim. Agora a questão é, ela está agradando a Deus? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé, ela é amada por Deus? Claro que sim. A questão é, ela está agradando a Deus? Não. Então, vocês conseguiram compreender que ser amado e ser agradável são coisas totalmente distintas? Deus me ama independente do que eu faço, mas isso não significa que Ele esteja se agradando com o meu comportamento, porque eu preciso ter um comportamento agradável, eu preciso viver uma vida espiritual, eu preciso viver uma vida com base na fé, para estar à altura daquilo que Ele preparou para mim e para você. Amém? Então, tanto ser amado e ser agradável estão relacionados com um valor. Um determina o nosso valor para Deus e o outro o valor de Deus para nós. Amém? Então, no próximo vídeo nós vamos ir para um próximo assunto, para um próximo tópico, que eu creio também que será fundamental e muito importante para que a gente continue a construção desse ensino. Amém? Take 3, aula discipulado, pastor Ian Freitas. Vamos dar continuidade agora do assunto, né? E eu queria entrar agora com vocês dentro de um assunto que se chama discipulado é comunhão. Por quê? Agora que nós já compreendemos que o discipulado me faz entender o propósito eterno, o discipulado me faz compreender que eu sou amado, mas preciso ter uma conduta agradável. A outra coisa que nós precisamos compreender é que discipulado é comunhão, né? E para mim entrar nesse tópico, para mim é um tópico muito importante para essa matéria, eu queria falar com vocês a respeito de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, e é difícil pronunciar um pouco o nome dele, mas ele é um pastor alemão, né? Um pastor luterano, que foi instruído por um dos maiores teólogos liberais, que foi Karl Barth, né? Que naquela época, Dietrich Bonhoeffer, ele era um homem que ajudava, né? E ele vivia o discipulado de forma intensa. Por quê? Bonhoeffer ajudava alguns judeus a se refugiarem, porque na época em que ele vivia na Alemanha, era a época que o exército nazista estava imperando e dominando aquela região. Então, Bonhoeffer ajudava vários judeus a se refugiarem, né? A se guardarem na sua casa, para que ali ele pudesse estar a salvo do nazismo, né? Inclusive, Bonhoeffer, ele morre 2 dias antes, enforcado, ele morre enforcado pelo exército nazista, ele morre 2 dias antes do Hitler se matar. Então, foi um homem que viveu uma vida intensa, que morreu por aquilo que acreditava. E esse homem, ele é fundamental para a construção do ensino que nós vamos ter agora, para que nós possamos compreender. E como eu falei, Bonhoeffer, ele foi instruído por Karl Barth, que foi um dos maiores teólogos liberais da sua época. E na época que Bonhoeffer vivia, né, ele estava vivendo uma época muito interessante, porque existiam 2 ênfases teológicas que eram muito discutidas e disseminadas no meio da igreja, né? E a primeira ênfase teológica era a centralidade da revelação de Deus em Jesus Cristo. E a segunda ênfase era a questão da presença cristã no mundo, né? E foi essa, a segunda, que mais contribuiu ao discipulado para a cristandade moderna.
Então, você percebe que das duas ênfases teológicas, né, a centralidade da revelação de Deus em Cristo Jesus e a importância da questão da presença no mundo, né, da presença cristã no mundo, eram as duas ênfases mais discutidas pelos teólogos e pelas pessoas daquela época. Porém, enquanto seus antecessores, né, e sucessores discutiam o tema da revelação da verdade central bíblica, Bonhoeffer se ocupa da igreja, ele se ocupa em promover a importância da sua presença cristã no mundo, da sua presença na comunhão com a igreja. Enquanto muitos estavam brigando, discutindo teologicamente, discutindo ênfases doutrinárias, Bonhoeffer estava se preocupando em promover comunhão, em ajudar os judeus a se refugiarem, porque enquanto muitos discutiam sobre teologia, ele vivia, porque ele estava ajudando pessoas a escaparem da morte. Sabe, quando eu negligencio aquilo que é importante, entenda, eu posso matar alguém. O discipulado me faz priorizar prioridade, pessoas sempre serão prioridade. Quando eu negligencio isso, eu posso estar matando alguém. E eu não falo nem fisicamente, pode ser espiritualmente. Nunca negligencie pessoas. O discipulado sempre vai te fazer priorizar Deus e depois o próximo. Amém? Então, enquanto as pessoas brigavam e discutiam muito naquela época, né, essas eram as ênfases teológicas mais debatidas, mais contrariadas, e Bonhoeffer ele se ocupa somente em promover. Das duas ênfases, ele pega a segunda, que era mais importante para o discipulado na cristandade moderna, ele bota em prática. Ele entende que a comunhão, que esse estilo de vida era fundamental e que sem isso nada mais podia ser feito. Amém? Porque em sua visão, esses debates teológicos eram apenas questões existenciais, são questões eclesiológicas. Enquanto muitos estavam preocupados em debater, enquanto muitos estavam preocupados em viver os debates, as discussões, né, preocupado com as brigas doutrinárias, Bonhoeffer estava totalmente alinhado com a vontade de Deus, compreendendo pelo discipulado que existiam pessoas que precisavam ser salvas, e eu não estou falando de salvação da fé, eu falo de ser salvas literalmente, porque estavam sendo ameaçadas de morte, e Bonhoeffer entendia isso, e ele se preocupava com isso, porque a vida dele não era uma vida teórica, ele transformava a teoria em prática. Discipulado é mais prático e mais bíblico do que muitos imaginam. Amém? Então, essas visões, debates pessoais, coisas que não têm relevância e importância para mim e para você, são questões existenciais, são questões institucionais, questões eclesiológicas, são coisas que não vão alterar e não vão mudar nada na minha e na sua vida, mas a presença da sua vida no mundo vai. A importância de você promover a comunhão para pessoas que estão sendo perseguidas, para pessoas que não conhecem o Evangelho, isso sim é importante, sabe? Porque enquanto muitos discutem o que são, outros vivem o que são. Enquanto muitos são bons em discutir, são péssimos em viver. Porque tem muitas pessoas discutindo o que são, e existem pessoas vivendo o que são. Bonhoeffer entende que o discipulado me tira da teoria e me leva à prática. Porque Deus não quer você discutindo aquilo que você conhece. Deus quer que você viva aquilo que você conhece. Porque não adianta você discutir e ser bom de argumento, mas ser péssimo de relacionamento. O discipulado te faz ter uma compreensão que a sua vida de relacionamento diária com Deus e com o próximo é prioridade. Porque o seu conhecimento, ele não basta, porque se não existe vida prática, de nada adianta, de nada vale e nada vai acontecer. Porque Deus requer que você tenha um coração alinhado, um coração totalmente entregue, para que não somente você seja bom de argumento, mas que você seja excelente no seu relacionamento diário com Deus e com o próximo. Amém? Não adianta ser bom em discutir. Eu às vezes tentei. Não adianta, porque se você for péssimo em viver, de nada vale. Isso não é discipulado. Discipulado vai priorizar relacionamento. E como sempre repetindo, o discipulado te faz priorizar o que é prioridade. Amém? É o exemplo da figueira, né? Quando Jesus ele olha para a figueira, ele vê folhagem, né? E se vocês não sabem, a figueira, ela quando tem folha é porque tem fruto. E quando Jesus ele olha para a figueira,
e ele vai até a figueira, ele bota a mão para poder tentar pegar o fruto, ele vai com essa intenção, né? Ele nem olha para ver se tem. Quando ele vai lá olhar, não tem fruto. E Jesus fica triste e assustado, porque ele esperava o fruto porque tinha folhagem, tinha aparência de figueira, mas não tinha fruto da figueira. Tinha aparência, mas não tinha fruto. É por isso que uma vida aparente nunca é o suficiente, porque uma vida de caráter é o fundamental para que você viva aquilo que Deus quer. Porque existe uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que às vezes elas não concordam ou outras concordam, mas eu creio que vocês vão entender. E eu vou te falar algo que pode te assustar, mas a sua prioridade não é ganhar pessoas. A sua prioridade máxima é produzir frutos, porque os frutos atraem pessoas. Entenda que ninguém come de uma árvore que não tem fruto. Às vezes nós estamos preocupados, caraca, eu preciso ganhar pessoas, eu preciso liderar, eu preciso discipular. É por isso que muito menos, antes de você imaginar o que é fazer discípulo, você precisa ser levantado, porque como que você vai gerar discípulos se você não tem fruto? Como que você vai gerar pessoas, como que você vai levantar pessoas se você mesmo não é uma árvore que produz frutos, você não tem testemunho? O que você vai ter para passar se você não é discípulo? Amém? É isso que você e eu precisamos entender. É isso que nós precisamos ter como convicção. Ter fruto é prioridade. E não somente fruto passageiro. É como João 15 diz, ter fruto e fruto que permaneça. A vontade de Deus é sempre produzir algo em mim e você que permaneça. Deus não quer produzir algo em mim e você que é momentâneo. Aquilo que Deus quer produzir em mim e você é algo que é permanente. Deus quer olhar, as pessoas precisam olhar para você e ver fruto. Amém? Que aí vai ser normal. Elas veem a consequência. Multidão é resultado de unção. Toda unção atrai multidão. Por onde Jesus passava, as únicas pessoas que Jesus se preocupa em chamar para andar com ele são 12. Por conta de um propósito. E eu já expliquei isso no começo da matéria, quando eu explico sobre discípulo, e com o decorrer vocês vão entender. Agora, a multidão Jesus não chama. Por que ela segue Jesus? Porque elas veem frutos, elas veem milagres, elas veem as curas, elas veem o resultado daquilo que Jesus carregava. Jesus viveu uma vida intensa com o Pai, ele tinha caráter, ele tinha fruto, automaticamente ele atraía pessoas. A unção é o resultado. Então, toda a multidão é resultado por conta da unção que eu carrego, por conta da unção que você carrega. Você não precisa ser bom de argumento, você precisa ser excelente no seu relacionamento diário. É isso que o discipulado vai te fazer priorizar. Porque foi isso que Bonhoeffer prioriza. Foi isso que ele compreende. É isso que ele compreende como necessidade para a igreja. A sua presença cristã no mundo, a sua presença cristã, a sua vida no meio social, seja na faculdade, seja no trabalho, na escola, aonde você for, na sua igreja, é essencial. A sua presença, promover comunhão é prioridade, promover comunhão é muito mais importante. Amém? É por isso que em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele vai falar que nós somos cartas vivas, né? Escritas não mais em tábuas de pedra com sangue, mas escritas pelo próprio Espírito, né? Nas tábuas do nosso coração. Nós somos cartas vivas, não cartas vivas lidas por homens. A carta não fala, a carta ela é lida. Então entenda que o teu testemunho de vida cristã não tem a ver com o que você fala, tem a ver com quantas pessoas leem e enxergam isso em você. Amém? Não tem a ver com a sua ótima argumentação, com a sua eloquência, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu tipo de relacionamento. Amém? É por isso que eu não posso ficar entrando em debates bobos, em brigas tolas, discutindo coisas que não vão acrescentar nada e negligenciando o cuidado com as pessoas, sabe? Negligenciando o meu cuidado, a minha preservação. Provérbios 26:4 fala: não respondas ao tolo segundo a sua estupidez, para que não te faças semelhante a ele. Tem muitas pessoas se comparando aos outros, por quê? Porque fica respondendo coisas que são tolas, coisas que estão
ao linguajar da palavra, estúpidas. Porque quando eu respondo à insensatez de alguém, eu me faço semelhante a ele. Quando eu fico me metendo em debates teológicos, seja lá qual for o tipo de debate, mas que não é saudável, e eu não priorizo o que é importante, de nada vale. Amém? Eu não posso ficar entrando em debates que não são relevantes, porque a minha vida precisa falar por mim. A minha vida, a minha conduta precisa falar mais que as minhas palavras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ou seja, ao servo do Senhor não convém o quê? Contender. Não convém brigar, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar. Então a palavra está nos dizendo que nós precisamos ser manso, através daquilo que ensinamos. Ser apto para ensinar, ser manso para com todos. Por quê? Porque instruir não é impor, instruir é ensinar com a vida. Então eu não vou instruir uma pessoa a ser apto para ensinar e ser manso, não contender, é entender que o meu estilo de ensinamento que eu vou passar para as pessoas, através do discipulado, instrução é falar com a vida. Tem coisas que você não vai precisar nem abrir a boca, porque a sua vida vai falar por você. Porque instruir não é impor, instruir é ensinar com a vida. Amém? Instruir é ensinar com a vida. Não adianta ser bom de argumento, mas ser péssimo em relacionamento. Não é por meio de palavras eloquentes, mas por meio do Espírito que as pessoas são transformadas. Não é uma questão de habilidade intelectual, mas é uma demonstração de poder do Espírito. Porque Deus responde à fé e não a métodos. Sabe, você pode ter os melhores métodos, a melhor eloquência, a melhor comunicação, a melhor oratória, o melhor argumento. Se não tem fé, se não tem vida, de nada vale. Não adianta, Deus não responde a métodos. Deus não responde a performance. Nunca. Deus não responde à estética. A Bíblia fala que Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Deus, quando Ele olha para você, Ele vai analisar a intenção do porquê você faz algo e do porquê que você quer algo. Deus não responde a métodos. Deus responde a fé. E a minha fé, baseada na palavra, ela agrada a Deus. Amém? Então, entenda que para você é muito mais importante entender o que Jesus quer e não aquilo que as pessoas acham. Aquilo que Jesus quer para mim e para você é muito mais importante do que aquilo que as pessoas acham. Porque aquilo que as pessoas acham não vale de nada. Agora, aquilo que Jesus quer que você faça, cumpra, obedeça. Leia a palavra e entenda que é isso que a palavra quer que você viva. À altura de tudo que Ele preparou. À altura de tudo aquilo que Ele disponibilizou. Porque um ser humano só pode ser algo em Adão ou ser em Cristo. Isto é, ser uma pessoa significa estar em uma comunidade. E a única comunhão que oferece realização plena da pessoalidade é aquela em Cristo. Ou seja, em Adão nós éramos algo. O que nós éramos? Caídos, destituídos. Em Cristo, redimidos, salvos, reconciliados. Então eu só posso ser algo em Adão ou em Cristo. E em Cristo é aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Em síntese, é na vida em comunhão da igreja que o mundo encontra a verdadeira humanidade e também a revelação da divindade em Cristo. Então, em síntese de tudo que eu estou falando, é na vida de comunhão da igreja que o mundo vai encontrar a verdadeira humanidade e também a revelação de Deus, É quando a igreja permanece unida que o mundo vai conhecer quem Deus é. É por isso que nós não podemos nos dividir com debates e com ênfases teológicos. Nós precisamos responder com vida, nós precisamos responder com fruto, nós precisamos responder com caráter. Para quê? Para que o mundo veja a nossa união e nós possamos revelar Jesus. Sabe por que a igreja não revela? Porque a igreja está muito mais presa com os seus debates do que com vida. A igreja às vezes é muito mais preocupada com doutrina e com linha teológica do que com viver relacionamento e promover quem Deus é.
E é por isso que muitas vezes o mundo, ao olhar para a igreja, não vê uma igreja unida, vê uma igreja dividida. E o discipulado me faz priorizar o que é prioridade. E a prioridade, nesse momento, é o relacionamento, é a comunhão, é compartilhar o que eu tenho com o próximo, é revelar o caráter de Deus através da minha vida. Amém? É isso que nós precisamos compreender. O diabo, ele tira o homem da queda, o diabo tira o homem da comunhão, para que ele não pudesse revelar a sua essência, né? A qual promove relacionamento com Deus. Então, o principal propósito do diabo foi tirar o homem do discipulado, foi arrancar o homem desse ambiente, aonde ele ia revelar e expressar quem Deus era, aonde ele ia viver a eternidade, viver a vida eterna de uma forma plena, de uma forma concreta, de uma forma absoluta, não de uma forma relativa. Porque é isso que o discipulado me faz promover. Porque discipulado promove comunhão e revela quem Deus é. Então o diabo, ele sempre vai tentar te tirar desse ambiente de comunhão. Ele sempre vai tentar te tirar e te afastar desse ambiente onde Deus, ele é a prioridade. Amém? Bonhoeffer, ele pastoreou a igreja confessante, né, criada em 1934, a partir da rejeição da subordinação teológica, né, da igreja alemã à ideologia nazista, porque naquela época Bonhoeffer, ele enfrenta uma oposição porque a igreja alemã estava totalmente rendida teologicamente e culturalmente e subordinada ao império nazista, e Bonhoeffer não concorda com aquilo, então ele vai contra aquilo. É quando o terceiro Reich, que era o objetivo de Hitler demonstrar a sua grandeza, né, é que Bonhoeffer entende que essas são prerrogativas que cabem somente a Cristo. Bonhoeffer entende que a importância e a centralidade é uma prerrogativa que cabe somente a Cristo. Não cabe a nenhum líder, a nenhum governante. Amém? Cristo é o centro, ele está acima de tudo. E nessa época ficou evidente, né, a necessidade de criticar o que Bonhoeffer chamou de graça barata, que em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Ou seja, ele critica a postura que a igreja assume ao inverter todo o esforço dos reformadores, né, na doutrina da justificação pela fé mediante o sacrifício de Jesus. Porque aquilo naquela época foi muito difundido, né, e tudo isso. Então foi contra esse tipo de graça que ele pregava contra, enfatizando a verdadeira vida na comunidade, entendendo na qual o discipulado é visto como um compromisso radical de obediência a Cristo. Bonhoeffer tinha isso como prioridade de vida, né? E eu quero até poder indicar para vocês um livro do Dietrich Bonhoeffer. O nome do livro é Discipulado, né? A capa do livro é tipo uma lista do pijama que o preso do exército nazista usava. Procurem aí na internet, eu quero que você abençoador, é um livro poderoso. E nesse livro ele fala muito sobre isso, né? Que o discipulado para ele é um compromisso radical de obediência, e essa obediência é até a morte. Porque Bonhoeffer entrega a vida dele por aquilo que ele acreditava, ajudando pessoas, promovendo comunhão, promovendo relacionamento, tirando pessoas de realidades obscuras e ensinando com a palavra aquilo que eles podiam ser e viver. E esse compromisso de obediência é até a morte. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 e 12, a Bíblia vai dizer: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Então, olha o que Paulo está falando, e Bonhoeffer pega isso como praticamente a base para tudo que ele vivia, né? Em mim opera a morte, para que em vocês a vida, ou seja, eu vou morrer para mim mesmo. Olha o compromisso radical de obediência. Eu morri porque eu penso, morri porque eu quero, porque o que me importa hoje é ajudar outras pessoas, porque em mim opera a morte, mas em vocês vai operar a vida. Olha o nível de discipulado que Bonhoeffer está nos mostrando. Olha o nível de discipulado, não somente que Bonhoeffer nos mostra, mas que a palavra nos mostra, porque com o tempo nós vamos entender isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês é biblicamente falando. É muito fácil declarar Gálatas 2:20, né? É muito fácil declarar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas na hora
de morrer para si, não é bem assim que acontece. Então, o discipulado vai me fazer entender isso. Amém? Eu preciso ser coerente com o que eu prego, ser coerente com o que eu vivo, ser coerente com aquilo que eu falo, porque a coerência, ela é a corrente elétrica que liga e ilumina cada período da sua vida, uma vida totalmente em Cristo, o mesmo Cristo que ao morrer e ressuscitar, assumiu o lugar de Senhor no mundo. Então entenda que a coerência, ela é como uma corrente elétrica que ilumina e liga cada período e momento da sua vida. Porque não adianta você ter uma tomada, né, e não ter energia, não ter corrente elétrica. Porque eu posso plugar ali o cabo, conectar alguma coisa, mas não vai ter vida, não vai transmitir nada. Não adianta ter a aparência de tomada, mas não ter aquilo que dá energia para ela funcionar. É por isso que eu falo que a coerência é a corrente elétrica, porque a coerência é o que liga a teoria para a prática. Não adianta eu ter aparência, mas não ter fruto, foi o que eu falei. Não adianta eu falar, mas o que eu falo não é coerente com o que eu vivo. O que eu prego não é coerente com a minha prática. E é por isso que a coerência, ela é a corrente elétrica da minha e da sua vida, para tudo que nós vamos viver. Amém? Então, o mesmo Cristo que ao morrer e ressuscitar, assumiu o lugar de Senhor no mundo, reconciliando com Deus e mostrando que não existe 1 centímetro da realidade que esteja fora de sua soberania. Não existe 1 centímetro da realidade de Deus que esteja fora da soberania dele. Amém? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, vai dizer assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em nós, por meio de Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos reconciliados por meio de uma palavra, por meio da reconciliação, por meio daquilo que Cristo fez por nós. Amém? E é essa a convicção que nós precisamos ter. Porque se nós formos reconciliados com Deus por meio de Jesus, a nossa principal função e objetivo de vida é reconciliar o mundo com Deus. É entender que nós somos reconciliadores. O primeiro ministério que eu e você recebemos, o primeiro ministério que o discipulado vai nos fazer priorizar é o ministério da reconciliação. É entender que você pode sim reconciliar outras pessoas com Deus. Que a sua vida pode sim ser um exemplo para as pessoas. Amém? Que você pode, que você deve, e você vai viver isso, à altura daquilo que Deus preparou. Amém? Porque eu às vezes me pergunto, né? O que é o cristianismo? E quem de fato é Cristo para você hoje? Fica com essa reflexão, né? O que é o cristianismo? E quem de fato é Cristo para você? Amém? Que Deus te abençoe então. Porque nós precisamos ter isso dentro de nós. Ter essa compreensão de entender que a comunhão ela precisa ser valorizada. Nós precisamos ter uma vida coerente, né? Uma conduta com respaldo bíblico para viver aquilo que Deus preparou para nós. O que é o cristianismo? Quem de fato é Cristo para você hoje? Você vai ver como que a sua maneira de pensar, você vai ver como que a sua forma de enxergar o discipulado vai mudar. Você vai ver como que a forma sua de encarar o que é discipulado vai ser mudada. Porque quando você passa a enxergar o discipulado com base naquilo que a palavra diz,
você começa a viver a altura, né, do nível e daquilo que Deus está preparando. Então, por isso que eu te faço essa pergunta, né? Quem de fato é Cristo para você hoje? Porque quando a gente para analisar isso, a gente vai compreender que a comunhão precisa ser valorizada. Amém? Take 4, aula de discipulado, pastor Ian Freitas. Agora que nós compreendemos, né, que discipulado ele é comunhão, agora que nós entendemos bem o quanto o discipulado promove comunhão com Deus e revela quem Deus é, o quanto a presença no mundo, a minha presença é importante, o quanto as pessoas necessitam de mim e de você, né? É agora que nós vamos entrar dentro de um assunto que também é fundamental para que nós possamos continuar construindo a ideia a respeito do que é discipulado, a respeito daquilo que Deus preparou para nós, né? E um outro tópico que eu quero que vocês anotem nesse momento é o seguinte: o discipulado, ele é um lugar de descanso. Anote isso. Discipulado é um lugar de descanso. Porque para nós é menos importante o que requer este ou aquele indivíduo da igreja, mas o que deseja Jesus. Quando vamos ao culto, ouvimos a pregação, é a palavra de Jesus que queremos ouvir, né? Quantas leis humanas e duras, quantas falsas esperanças e consolos enganosos continuam a turvar a mensagem clara de Jesus, né? Quando eu vou para um culto, quando eu e você vamos para a igreja, nós queremos ouvir a mensagem de Jesus, nós queremos ouvir a palavra, não queremos ouvir uma opinião humana, aquilo que alguém pensa ou deixa de pensar a respeito de algo. Nós vamos com o interesse de ouvir Cristo, de ouvir a palavra, sim ou não? É a palavra de Jesus que queremos ouvir. O problema é, quantas igrejas, né, transmitem tantas leis humanas que são duras, quantas falsas esperanças, quantos consolos enganosos que continuam a deturpar a mensagem clara de Jesus. Quantos líderes evangélicos, quantas pessoas têm a mania de deturpar, de distorcer aquilo que é claro, de complicar aquilo que é simples, né? Porque existe simplicidade no evangelho, e o fato do evangelho ser simples não significa que ele seja superficial, porque existia simplicidade nas palavras de Jesus, mas profundidade ao mesmo tempo. Então, é isso que nós precisamos compreender. Quando nós vemos para a palavra, quando nós vamos para o discipulado, entendemos que a mensagem de Cristo é a prioridade, não aquilo que eu penso, não aquilo que você pensa. Porque quantos julgos duros, quantos falsos ensinamentos, né? Quantas mensagens ilusórias que deturpam a mensagem clara de Jesus são pregadas nas igrejas, e em vez de colocar o jugo leve e suave, coloca algo que é pesado, algo que gera senso de culpa, senso de condenação, e as pessoas, em vez de ir para o evangelho, né, para retirar o peso que elas têm, elas carregam mais peso ainda. Porque mensagens humanas, mensagens dentro da vaidade humana, dentro de um ego pessoal, são pregadas de tantas formas que impõem sobre as pessoas um fardo pesado para que elas carreguem. E nós precisamos compreender que Cristo é o suficiente. A palavra de Jesus, ela é o suficiente para tudo que a gente faz. Amém? Eles não acham que seja da palavra do próprio Jesus e por isso querem se esquivar, mas que entre eles existem, né, interferências humanas que são institucionais e doutrinárias. E essas interferências, né, que muitos homens, muitos líderes usam para entrar, acabam deturpando aquilo que é claro, aquilo que é simples, mas não é superficial.
é profundo. Eu preciso ficar somente com a palavra. É por isso que, para mim falar sobre descanso, eu preciso que vocês entendam algo. Por que eu não estou falando sobre como fazer discípulo? Por que eu não começo a matéria e eu não vou logo para essa parte? Porque você está sendo levantado. Antes mesmo de Jesus dizer em Mateus 28, ir de fazer discípulos, ele falou em Mateus 11, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Discipulado me faz priorizar prioridades. E a prioridade para você nesse momento não é o ide, é o vinde. Porque quando você tenta cumprir o ide, sem antes cumprir o vinde, você vai viver um evangelho pesado e não leve como Jesus promete. O ide, amém, vai acontecer. Vai ter uma hora que você vai chegar nesse momento. Mas antes, não tente cumprir o ide sem antes cumprir o vinde. Sem antes entender que você precisa estar em Cristo, que você precisa entender o propósito eterno, porque discipulado vai te fazer compreender isso. Propagamos muito em nossas próprias opiniões e convicções, e pouco de Jesus. O verdadeiro discipulado, ele aponta para a palavra. O verdadeiro discipulado, ele aponta para Cristo. Amém? Porque a palavra de Cristo, ela tira o jugo, ela não coloca o jugo. A palavra do homem, ela coloca peso. A minha opinião pode pesar você. Agora, a palavra de Jesus te faz sentir leve. Então, não tente cumprir o ide sem antes cumprir o vinde. Amém? Porque uma vez que, nesse caso, de nada não ajuda os questionamentos generalizados, né, ou as autoacusações, voltemos para a Escritura. Né, para o chamado de Jesus para a palavra. Porque agora que você sabe que de nada vale e de nada vai adiantar, é isso que você precisa fazer, se voltar. Porque será que quando eu falo do chamado para ser discípulo de Jesus, será que eu não sobrecarrego mais o ser humano, as pessoas, com um jugo ainda mais pesado? Será que eu não estou desferindo golpes pesados na consciência das pessoas, na consciência ferida, inquieta? Será que eu não estaria instituindo exigências estranhas, dolorosas e impossíveis, né? Como tantas vezes foram aplicadas na história da igreja, cuja obediência era um luxo piedoso para poucos? Porque você lembra de um momento na história da igreja que ficou conhecido como o período das trevas, né? A idade das trevas, quando a igreja católica predominou pela Europa e eles decretavam algumas coisas, né? Inclusive as indulgências. As pessoas precisavam pagar pelo perdão, pagar para ser salvo, porque eles não tinham acesso ao conhecimento da Escritura. Olha o que a falta de palavra gerava naquele povo. Olha o jugo pesado que a igreja católica colocava por pregar o que eles queriam e não aquilo que realmente a palavra dizia. Não é à toa que os padres liam a Bíblia de costa para o povo, e não somente de costa, mas também liam em latim, para que o povo não entendesse. Depois eles traduziam da forma que eles queriam, deturpando aquilo que na verdade deveria ser claro, obscurecendo aquilo que já é iluminado. Amém? Então voltemos para a Escritura, porque naquela época obedecer era um luxo piedoso, né? Era para poucos. Por quê? Como eu falei, eles tinham que pagar por perdão, eles tinham que pagar, às vezes, por exemplo, tinha que subir uma escada de joelho, lá em cima pagar algo para o padre, para ser perdoado, para ter um cantinho no céu. Olha quantas mentiras, olha quanto jugo pesado era colocado, quanta opinião humana que sobrecarregava o povo. E tinha pessoas que não tinham condições financeiras, não tinham dinheiro para obedecer. Por isso que naquela época obedecer era um luxo piedoso. Mas quando a verdade da palavra vem, quando nós pregamos Cristo que é o suficiente, isso basta. Nós tiramos o peso, nós arrancamos aquilo que sobrecarrega, para que a leveza e a suavidade de Cristo prevaleça nas nossas palavras. Pregamos Cristo, não o que queremos. O discipulado sempre aponta para a Escritura, porque o discipulado é um lugar de descanso. Amém? Então é isso que eu e você precisamos entender. A questão é, deve a igreja colocar um jugo de tirania espiritual sobre o ser humano, ordenando de forma autoritária no que ele deve crer, no que deve fazer, a fim de ser salvo? Será que isso cabe à igreja ou cabe à palavra? Porque muitos, por quererem pregar os seus dogmas institucionais, as suas doutrinas eclesiásticas,
Eles pretendem e impõem sobre o homem um jugo, né? E exercem uma tirania espiritual, exercendo um controle sobre o ser humano. O discipulado vai te libertar disso. Amém? Porque, entenda algo, né? Uma vez eu estava lendo a Bíblia, 1 Reis 18, no versículo 46, e eu fui dormir, e Deus me alertou, o Espírito Santo falou, Ian, volta para ler, abre a Bíblia, e percebe que o que está escrito ali. E eu fui ler, quando eu cheguei lá no versículo 46, se não me engano, 1 Reis 18, é o último versículo de 1 Reis 18, que vai dizer que Elias, ele pega o cinturão, a cinta, e amarra, né, a capa com o cinto, e ele corre. Depois do episódio ali do duelo dos profetas de Baal, né, onde ele cai fogo do céu, e ele avista logo depois em cima do monte uma pequena nuvem, né, que era o tamanho da grande do homem, que era o sinal que haveria chuva. Elias manda o rei Acabe ir na frente com a carruagem, e logo depois que Elias cinge, né, a capa com a cinta, ele vai correndo na frente da carruagem. Porém Deus falou, Ian, presta atenção para o que Elias faz. O que Elias faz? Ele prende a capa com o cinto. Amém? E Deus falou, Ian, o que a capa representa na Bíblia? Nós sabemos que na simbologia, né, a capa representa a unção, a autoridade que o profeta carregava. Então, capa simboliza a autoridade do profeta. E o cinto? Nós vemos que em Efésios 6, quando Paulo vai trazer cada característica das armaduras, vai falar que o cinturão, na verdade, né, que o cinturão na simbologia é comparado à verdade da palavra, ou seja, quando Elias ele amarra a capa com o cinto, a capa como autoridade, o cinto como verdade, ele estava sustentando a sua autoridade como verdade. Por quê? Toda autoridade que não tem a verdade como sustento, ela se torna autoritária. Porque existem pessoas que tentam exercer autoridade sobre mim, sobre a sua vida, sem uma verdade como fundamento. E o que acontece? Elas se tornam autoritárias. Sabe? Então, a tirania espiritual acaba prevalecendo acima do nível da palavra. E não é isso que Deus quer que você faça. Porque Deus quer que você viva uma vida de descanso. O discipulado te faz compreender isso. Amém? Para que você seja livre do peso da opinião humana. Para que você seja livre do peso, né, das doutrinas que instituições tentam colocar sobre você, para que você fique com a palavra que contém autoridade, mas é sustentada por uma verdade. Porque todo líder, toda pessoa, se eu e você tentarmos exercer autoridade sem verdade, a gente se torna autoritária e uma tirania prevalece. Era como acontecia, por exemplo, na igreja católica. O povo ali totalmente rendido àquilo, totalmente escravo daquilo, por não ter o conhecimento da verdade, estavam presos àquilo que na verdade estava prejudicando eles de uma forma excessiva. Amém? É isso que nós precisamos entender, porque quando as Escrituras tratam do discipulado de Jesus, eles proclamam a libertação de todos os preceitos humanos, de tudo que oprime, de tudo que sobrecarrega. No discipulado, o homem deixa o duro jugo de lado de suas próprias leis e vai para o jugo suave de Jesus Cristo. Então, quando as Escrituras tratam de discipulado, eles proclamam libertação, proclamam liberdade, proclamam aquilo que Deus quer que você viva. Será que você aí que está me ouvindo não questiona a seriedade do mandamento de Jesus? Né? Porque é somente na permanência total do mandamento, a permanência do chamado do discipulado incondicional, que se torna possível e plena libertação para a comunhão com Jesus. É somente no discipulado, na permanência do mandamento. É por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Você não questiona a seriedade do mandamento? Será que você nunca se questionou o quão é importante e vital você ter a palavra em você, a seriedade que a palavra de Deus carrega, a seriedade que é você cumprir, obedecer, seguir à risca, ter uma vida comprometida, ter uma vida submissa à obediência? Será que vocês compreendem isso? Amém? É somente no chamado do discipulado incondicional que se torna possível a plena libertação para a comunhão com Jesus.
É somente através disso. Por que, Ian? Porque a fé não anula o seu instinto. A liberdade que Deus te trouxe não foi para você fazer o que você quer. Foi para você poder dizer não para aquilo que um dia te prendeu. A liberdade que Cristo proporciona não é para fazer o que eu quero. É para poder dizer não para aquilo que um dia eu fui escravo. Para aquilo que um dia me escravizou. Hoje eu tenho o poder de dizer não, porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Eu sou leve. Eu vivo essa suavidade em Cristo. Eu vivo essa leveza em Jesus. Através da palavra. Através do discipulado. Nesse lugar onde eu vivo em paz. Onde eu tenho meu coração tranquilo. Mas a fé não anula o instinto. Quando você vem para a igreja, você tem um instinto. Você tem um jeito. Esse jeito precisa ser mudado. Mas para que seja mudado, a palavra de Cristo precisa ser pregada. Para quê? Para que ela por si só seja o suficiente. Para que ela por si só seja o necessário. Para tudo aquilo que você vai fazer. Então entenda, liberdade que o discipulado te proporciona não é para você fazer o que quer. Porque João 8,32 fala que conhecereis a verdade e ela vos libertar. No 37 fala, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Em Gálatas 5, foi para essa liberdade que ele te libertou. Então liberdade é dizer não para aquilo que um dia eu fui escravo. É poder dizer não para aquilo que um dia me oprimiu. Porque em Cristo eu tenho essa capacidade. Em Cristo eu posso fazer isso. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Deus abençoe vocês. E na próxima aula nós vamos dar continuidade do assunto, vamos continuar aprendendo mais sobre o discipulado, entendendo sobre a importância do nosso relacionamento diário com Deus, para que aí sim nós possamos continuar através do discipulado, expressando o caráter de Deus e quem Deus é. Amém?